Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma JE Talks. Hoje olhamos para a indústria do futebol em Portugal e connosco temos Pedro Brinca, economista e professor da Nova School of Business and Economics, e Luís Cassiano Neves, fundador da 14 Sports Law. Uma boa tarde aos dois, bem-vindos, antes de mais, à primeira vez que cobrimos este tema no Jornal Económico, o especial que segue para as bancas com a nossa edição impressa esta sexta-feira. Pedro Brinca, eu começaria por si para pegar aqui num estudo que elaborou sobre o impacto da negociação centralizada dos direitos televisivos em Portugal, que estima que os três grandes clubes, Sporting, Benfica e Porto, possam ter aqui uma quebra de receita anual entre os 10 e os 25 milhões de euros. Porque é que, na sua opinião, a centralização pode ser mais prejudicial do que benéfica para a Liga Portuguesa? Bem, bom dia, obrigado pelo convite, cumprimentar o Luís e o João. Bem, em primeiro lugar, importa aqui esclarecer algumas coisas. O estudo foi feito também por mim, não foi só por mim, mas foi também por mim e de amigos benfiquistas que, no interesse do futebol português, elaborámos este estudo. Não obstante, para ir diretamente à pergunta que me fizeste, esta questão tem essencialmente a ver com duas coisas. É impossível haver um modelo de negociação centralizada sem ter um modelo de distribuição de receitas associado. Quando o modelo é negociação individual, o modelo de distribuição de receitas está feito, não é? O clube que negociar as receitas recebe essas receitas e está feito, não é? Quando temos negociação centralizada tem que haver um modelo, tem que haver um acordo relativamente a como é que essas receitas vão ser distribuídas. Sim, é relativamente pacífico que a negociação centralizada por si até pode fazer com que o bolo seja maior ou então, dependendo das circunstâncias, até deixa menos do que a negociação individual. O problema é que essa variação, quer um potencial aumento ou um evitar de uma descida mais acentuada, não compensa, ok, pelas contas que fizemos, e podemos analisá-las com mais cuidado, não compensa aquilo que irá suceder aos clubes por via da redistribuição. É preciso ver que é um facto que na Europa, Portugal, a Liga Portuguesa é a única das top 10 e até mais que tem a negociação individual, mas é também bom de ver que a Liga Portuguesa tem um conjunto de especificidades que a diferenciam em boa maneira de todos os outros casos. Por exemplo, uma altíssima concentração de adeptos em três clubes. Dependendo de várias sondagens, várias coisas que foram feitas, 94,5% dos adeptos são do Benfica, Porto e Sporting. Isto faz com que quê? Isto faz com que, por exemplo, um país com 10 milhões de habitantes, com relativo poder de compra mais baixo, por exemplo, que a Holanda ou a Bélgica, não obstante, consegue ter uma performance dos seus clubes superior aos clubes desses países e dessas ligas, como é o caso da Holanda e da Bélgica. A Holanda, nos últimos 20 anos, ou 21 ou 22 anos, ficou duas vezes, a última este ano, à frente de Portugal no ranking da UEFA. E porquê é que isso sucedeu? Porque eles lá dividem tudo, eles espalham os ovos todos pelas cestas todas. Em Portugal isso não acontece. Em Portugal os sócios estão muito concentrados, a negociação individual levou a uma concentração de 74,5% das receitas nos três grandes, e a Holanda, apesar de ter 17 milhões de habitantes com muito mais poder de compra, repare-se que consegue, mesmo assim, ter uma performance muito abaixo, quer em termos de gerar receita, quer desportiva, do que a Liga Portuguesa. Gera-se esta ideia que, de facto, a negociação centralizada vai conseguir, de facto, gerar Vai receita. começar a acontecer já a partir de 2028, portanto não falta muito tempo. Exatamente. Que irá conseguir gerar receitas nunca vistas. Eu gostava de lembrar as pessoas, e as pessoas usam muito o caso espanhol como referência, que em 2015, em 2014, 2015, não estou em erro, a Liga Espanhola, por decreto real, passou de facto a negociação centralizada. E as receitas aumentaram 55%. Isso é um facto, é indesmentível, não é sequer argumentável, porque é um facto. Mas é bom lembrar que há outros factos que dão outra luz e dão outro contexto a esta observação. Em primeiro lugar, na mesma altura, também entrou num novo ciclo de direitos televisivos e já tinha a negociação centralizada. Também teve um aumento comparável ao da Liga Pedro, Espanhola. e importa também referir, se calhar, que aquele que é o sistema de média a funcionar em Espanha não é remotamente parecido com aquele que existe em Portugal, em que, quando esta negociação de facto acontecer, os quatro operadores, grandes operadores, são todos sócios do mesmo canal. Pronto, isso é a segunda parte da pergunta. Uma questão é se o modelo de centralização por si
leva a um aumento da receita. E depois há a outra parte que é a estrutura do mercado, isso é a segunda parte que eu posso falar a seguir e que, como o João diz, e bem, provavelmente até é a mais importante de todas, não é? Pronto. Mas só para terminar esta parte, veja-se que a Inglaterra, por exemplo, a Liga Inglesa, na mesma altura que a Liga Espanhola passou de individual para centralizada, também negociou um novo ciclo de direitos televisivos. O que aconteceu às receitas? Também aumentaram tanto ou mais que a Liga Espanhola. E sabem qual foi a liga onde aumentou mais os direitos televisivos entre o ciclo que acabou em 2015 e o que começou a seguir? Foi a Liga Portuguesa com aumento de mais de 100%, com negociação individual. Por isso este mito de que vamos fazer uma negociação centralizada, centralizando as receitas disparam e passam para os 300, 350 milhões. Eu acho fantástico a UI fazer projeções de 300, 350 milhões de receitas para a Liga Portuguesa sem qualquer fundamentação em termos de estratégia comercial que possa fundamentar esses números. Mas pronto, independentemente disso, este mito de que centralizar implica multiplicar as receitas por 2 ou por 3, que era o que seria necessário para que, aplicando um modelo de redistribuição que já foi avançado até por Tiago Madureira, o diretor executivo da Liga, é um órgão de comunicação social, não fizesse com que os 3 clubes grandes fossem prejudicados. 3 clubes grandes que, juntamente, 92% dos pontos obtidos nas competições europeias. Por isso, e agora termino com esta parte, que é o seguinte: se de facto a centralização não levar a um aumento de receitas, e significativo aqui, quero lembrar que estamos a falar de pelo menos a duplicação das receitas, o modelo de distribuição que foi apresentado vai levar a que aconteça o quê? Que haja uma redistribuição de receitas dos grandes para os pequenos, ok? A competitividade nacional aumenta entre os clubes, se calhar o Benfica, o Porto e o Sporting vão perder mais vezes que o Moreirense, ok? Porquê? Porque o Moreirense vai passar a receber direitos televisivos, um volume de que dava para pagar uma viagem a Punta Cana durante 2 semanas para cada habitante de Moreira de Cónigo, não é? Quer dizer, é disso que estamos a falar, mas pronto. Agora, o que é que vai acontecer também? Lembrem-se que Portugal é da Europa, de longe, em que o peso das receitas das competições europeias é o maior, é mais de 20%. A segunda liga maior é a belga com 11 ou 12%. Significa o quê? Numa altura em que vai entrar o novo formato da Liga dos Campeões, a UEFA está a negociar direitos televisivos que é capaz de duplicar a receita que está a conseguir ter, muito alavancada, por exemplo, em mercados como o norte-americano, onde tem havido um crescimento brutal da sponsorização e da monetização dos direitos. Em que vai haver mais jogos, em haver mais dinheiro das competições europeias a distribuir pelos clubes. O que é que nós vamos fazer? Vamos tirar capacidade competitiva aos clubes que mais pontos fazem nas Já lá competições vamos europeias. essa questão da competitividade, até porque a competitividade dos clubes neste palco europeu, eu falava aqui um bocadinho com o Luís Cassiano Neves, esta competitividade está muito também ligada à capacidade dos próprios clubes e dos países de reterem aquele que é o talento que formam em casa. E Portugal é visto como uma fábrica de grandes jogadores. A Liga Portuguesa está muito vocacionada para a exportação desses talentos para as melhores ligas do mundo, sejam eles portugueses ou estrangeiros que vêm cá formar-se. O que é que deve ser feito para conseguir rentabilizar ainda mais esses futebolistas que são formados cá? Porque até temos casos na seleção portuguesa de jogadores que nunca jogaram na Primeira Liga. Cá. João, antes de mais, cumprimentar também o João, obviamente o Pedro. Ouvi aqui as palavras do Pedro com muito, muito interesse e vou ver o estudo com redobrado de interesse, que não conheço ainda. Sobre a questão que coloca, João, essa é uma pergunta que, a minha visão, se calhar, é um bocadinho simplista e fatalista. Isto, o que faz mover hoje em dia este mercado é muito dinheiro. É evidente que Portugal é de facto uma fábrica de talentos, como disse bem. Os clubes portugueses têm tido, e apesar de circunstancialmente poder haver críticas à menor ou maior aposta nos talentos produzidos pelas academias e sobretudo pelas maiores academias nacionais, a verdade é que nós temos conseguido, através das equipas B, através da Liga 23, da Liga Revelação, portanto, tem havido uma capacidade enorme de colocar no pipeline, na montra, por assim dizer, uma série de jovens jogadores que depois ganham uma valorização muito rápida, porque as ligas portuguesas, sobretudo a Primeira Liga Portuguesa, tem uma capacidade de exponenciar valor de mercado muito significativa, porque é uma liga que tem credibilidade do ponto de vista da tradução dos índices de competitividade que aqui são registados para patamares mais elevados, mas a verdade é só uma, João. Os clubes portugueses só vão reter talento durante mais tempo se tiverem capacidade financeira para o fazer. Porque as Big Five, e sobretudo eu diria que Inglaterra, mas também obviamente Itália, Espanha, Alemanha e em certa medida França,
põe em cima da mesa condições que os clubes portugueses pura e simplesmente não conseguem reproduzir. E se conseguem é circunstancialmente para 2, 3 jogadores dos 3 maiores plantéis em Portugal. E, portanto, se não houver essa capacidade para gerar mais receitas, não haverá uma capacidade reforçada de reter talento. Isto, apesar e sem prejuízo de haver, por exemplo, eu lembro-me de ter lido uma entrevista do Ruben Dias, em que ele assumia muito claramente que não lhe interessava sair do Benfica apenas por razões financeiras. Portanto, era um homem que desde muito cedo, e porventura consciente da sua extraordinária capacidade atlética e desportiva, que desde muito cedo colocou como ponto fulcral de uma transferência o projeto esportivo, a que se aliava, obviamente, a questão financeira. Mas o Ruben, se calhar, é a exceção entre O outlier. regra. Exato, porque nós não podemos pensar que, eu não sei qual é que é, se calhar o Pedro até tem esse número, mas se nós pensarmos apenas na realidade dos 4 ou 5 maiores clubes nacionais, nós podemos pensar que se calhar um salário médio do plantel destes 3 ou 4 maiores clubes nacionais será 400, 500 mil euros brutos. Não sei se chega a tanto, mas poderá ser isso. E depois temos, obviamente, pessoas que ganham muito acima disso em termos de salário bruto. Ora, 500 mil euros brutos, que é um salário extraordinário na Liga Portuguesa, é um salário mediano e facilmente pagável por clubes do fundo da tabela de qualquer um dos Big Five. Portanto, basta pensar que um jogador que em Portugal ganha 200 ou que ganha 150, se lhe oferecem 500, como é que nós podemos a este jogador dizer para não sair? Para recusar. Não se diz, não se diz. Luís, voltando aqui a esta conversa das receitas vindas dos direitos televisivos que o Pedro aqui estendeu a mesa para nós, a pandemia claramente acelerou aqui a necessidade das sociedades desportivas no sentido de diversificar essas receitas, como você dizia, para que não se fiquem totalmente dependentes das receitas dos direitos televisivos ou mesmo das transferências, como acabou de explicar. Com a torneira dos bancos efetivamente cortada, o que é que podem os clubes fazer para contrariar esta solução? Onde é que vão buscar dinheiro? É a questão. Nós temos trabalhado, essa questão é uma questão absolutamente... Pedro, não sei se o Pedro queria aqui... Sim. Eu, por acaso, eu até ia... Não, pensava que a pergunta era para mim. Eu até ia, pois eu vou só fazer uma nota, se calhar, porque eu não tenho grande capacidade para responder, e até vou fazer uma pergunta ao Pedro, porque tenho curiosidade. Aliás, o Pedro, na sua alocação inicial, eu já fiquei aqui com 4 ou 5 questões para colocar. Mas nós trabalhamos com uma série de investidores estrangeiros no futebol português, e uma das coisas que dizemos é não vale a pena pensar que existe um modelo de negócio que vá muito para além, em termos de geração de receitas, ou seja, temos o break-even, temos a receita normal para pagar despesas, que tipicamente no futebol português, se não houver venda de jogadores, os clubes não atingem o break-even. Portanto, se os clubes não venderem jogadores, os clubes não pagam sequer as suas despesas operacionais, e portanto aquilo que nós dizemos muitas vezes aos investidores é: aqui em Portugal vale a pena comprar se existir um modelo de negócio assente no player trade, na venda de jogadores. É evidente que nós depois temos receitas televisivas, temos receitas de match day, portanto bilheteira, temos do merchandising, temos patrocínios, mas aquilo que nós temos, pelo menos a noção de um leigo, que eu não tenho o conhecimento, por exemplo, que o Pedro tem, profundo desta vertente mais comercial do nosso mercado e da nossa indústria, a noção que eu tenho é que nós estamos profundamente limitados pela falta de dimensão do nosso mercado. Pela falta de dimensão de, enfim, por exemplo, há bocadinho o Pedro dizia uma coisa e a minha pergunta para o Pedro é: eu sempre senti que a presunção ou a assunção prévia para a centralização era, obviamente, que os grandes não perdessem e os demais pudessem ganhar mais. E que isto seria conseguido, obviamente, como dizia o Pedro, com um aumento do bolo. Ora, nós em Portugal, acho que é relativamente curial que o operador que hoje existe, e pela falta de concorrência que até o João já aludiu, nós se calhar já maximizámos a receita possível em termos do rácio subscritores e preço que está a ser pago. Aliás, ouvimos muitas vezes que a operadora subsidia os clubes, porque já os preços que estão a ser pagos em termos do bolo global, se calhar não são justificados pelo número de subscrições. E, portanto, a expectativa era que a venda internacional, que a fatia alocada aos direitos comprados por operadores estrangeiros, pudesse fomentar esse crescimento. E essa seria, se calhar, uma solução para nós, para além das vendas dos jogadores, podemos ter aqui uma receita adicional. E, portanto, isso era uma pergunta que eu fazia ao Pedro, e se isso é realista esperar isso. E a segunda é: eu não sei em que medida é que a muito longo prazo
a criação de uma liga internamente mais competitiva vai potenciar um tipo de receitas que neste momento não existe, e que é receitas de match day, receitas de merchandising, receitas de patrocínios que poderão estar mais interessados numa liga mais competitiva. Isto são duas questões que eu deixo em cima da mesa, embora as duas eu tenha sérias reservas sobre elas, mas eu também, se calhar, nisto sou um pessimista. Pedro, eu gostava de responder. Claro. Então, bem, primeiro dizer que o Luís tem 300% de razão quando diz que há uma questão de tamanho de mercado, ok? E também acertou em cheio quando disse que provavelmente as receitas do ponto de vista de televisivas até já estão maximizadas, porque, como é sabido, comum, a Sport TV tem vindo a apresentar prejuízos consecutivos, o que até poderia indiciar que havia aqui uma tal situação de subsídio que o Luís referiu. Vamos lá ver então pelo princípio. Primeiro, o português já paga o futebol mais caro da Europa. Okay? Quer em termos absolutos está muito próximo do valor Quer máximo. em função dos rendimentos também. Também, isso é o nível 2, ainda estou no nível 1, que é em valor absoluto. No valor absoluto já está muito próximo do valor máximo que qualquer cidadão europeu paga para ver todos os jogos do seu campeonato nacional. Ponto 1. Ponto 2, em percentagem do salário mínimo, então dispara para ir para 4 vezes, com o salário médio dispara para ir para 4 vezes do que é, por exemplo, na Alemanha ou noutros países. Por isso, por aí, eu acho que a capacidade de aumentar a receita nos direitos televisivos nacionais está severamente limitada. Nós fizemos contas, ver quantos subscritores é que teriam que aumentar para compensar a redistribuição que será feita pelo novo modelo de redistribuição de receitas, e estamos a falar de subscrições na casa de 1.200.000 subscritores, para mantendo os preços atuais, que já são elevados para a média europeia, o que significa que num país com 4,5 milhões de famílias, ter 25% de malta a pagar uma Sport TV parece-me e desfasado de qualquer realidade. Essa é a primeira, por isso eu acho que não há grande crescimento por aí. O Luís falou de um segmento interessante, que é a questão do internacional. O internacional há espaço para melhorar. Nós fazemos cerca de 8 milhões ano, são os números que eu tenho, a Holanda, por exemplo, faz 12, ok? Há definitivamente espaço para aí, nós temos mais potencial em termos de diáspora, várias razões. Não obstante, é bom lembrar, estamos a falar de 8 em 180. Ou seja, mesmo que a gente triplique, há de ser sempre residual. E depois há outra questão, que é o facto de nós termos uma abordagem comum para o mercado internacional não significa que obrigamos à negociação individual no mercado interno. Ok? Porque aí nós estamos sempre amarrados ao nosso destino, nós somos 10 milhões, com pouco poder de compra. Ok? E enquanto, e aqui é que é a chave, e eu acho que é aqui que está a resposta que eu queria dar ao Luís, enquanto o modelo de financiamento dos clubes, ou a capacidade competitiva dos clubes, for determinada pelo tamanho do mercado interno, Portugal tem feito milagres. Portugal tem feito milagres. A indústria do futebol português, e vamos lá ver, é muito maltratada. O João falou até em off de alguns debates mais acalorados noutros meios de comunicação e, se calhar, porventura, com menos focos na parte comercial. Milagres. Eu já estive em algumas reuniões, eu colaboro com a Federação frequentemente, estive numa recente da Federação Portuguesa de Futebol com a UEFA, e posso-vos dizer que a UEFA usa a Federação Portuguesa de Futebol, o trabalho que eles fizeram nas seleções, na capacitação de todos os quadros do futebol português e da indústria, não é como um bom exemplo de boas práticas, é o exemplo de boas práticas. Portugal, Benfica, Porto, Sporting, nós somos campeões do mundo de transferências. Nós temos sido extraordinários num modelo que eu acredito, exatamente como o Luís disse, que é o único modelo que uma liga Tier 2, como é a portuguesa, tem como referência para poder vencer, que é servir de plataforma de valorização dos jogadores que não têm espaço imediato no palco mediático das maiores equipas. Só que para isso precisa de palco, precisa de presença nas competições europeias. O Benfica não teria vendido o Darwin se ele não tivesse jogado contra o Liverpool nos quartos de final da Liga dos Campeões este ano, pelo valor que vendeu, não teria. Não é? Ou seja, nós precisamos ter um modelo em que as equipas portuguesas conseguem manter pelo menos o acesso aos oitavos de final, ok? Para servir dessas montras e alavancar isto nesta transação de jogadores. Não tem hipótese. Enquanto o grosso das receitas e o grosso da capacidade competitiva dos clubes em Portugal for determinado pela participação pelo mercado nacional, como é o caso em cerca de 80% das receitas dos clubes portugueses, nós estamos limitados por isto. Agora, qual é a porta da saída? E a porta da saída, entre aspas, aqui, é o quê? A Liga dos Campeões, como eu disse há bocado, vai ter um aumento massivo de receitas. A Liga dos Campeões vai aumentar mais 2 jogos. Significa que Portugal, que neste momento tem cerca de entre 20% a 25%, consoante o ano, de dependência das receitas da Champions, para o total de geração de receitas dos clubes nacionais, essa percentagem, se nós conseguimos manter-nos lá, vai aumentar cada vez mais. E agora reparem numa coisa. O Bayern Munique, por exemplo, tem 16% dos adeptos na Alemanha. Mas na Europa, quanto é que tem? Tem quase nada.
Na Europa, num mercado de 440 milhões, os sócios do Bayern Munique são residuais. Ou seja, num contexto europeu, a centralização e uma redistribuição extremamente equitativa consegue ativar. É preciso que isso aconteça para ativar os adeptos do continente inteiro. Em Portugal, nós precisamos de 3 clubes para ativar 94% dos adeptos. Percebe? Esta é que é a verdade. E o modelo da Liga dos Campeões vai ter que ser um modelo cada vez mais restritivo, porque senão só os adeptos da Alemanha e da Inglaterra é que vêm os jogos. Ok? Por isso, esse modelo vai ser mais restritivo. E eu sou fortemente a favor de um modelo restritivo e centralizado na Europa, precisamente porque o tecido de adeptos da Europa é completamente fragmentado. Mas não é o caso em Portugal. Okay? Não é o caso em Portugal. E a única maneira que nós temos de escapar ao nosso determinismo geográfico e demográfico e de poder de compra é precisamente a relevância europeia. É meter 10 milhões de ovos pequeninos, com pouca capacidade de poder de compra, em 3 cestas. Peço desculpa, eu sei que isto não é politicamente correto, mas quer dizer, não há outra maneira. E aquilo que irá acontecer se essas equipas saírem é que, por exemplo, o Benfica não volta a dar 16 milhões pelo Rafa Braga. Porque se não for à Liga dos Campeões e gerar este tipo de receitas, até o Braga vai perder. E vão perder os outros clubes abaixo. Okay? Haverá um nivelamento, mas esse nivelamento será feito por baixo. Esse, por acaso, Pedro, é uma tendência que se tem verificado, possivelmente desde o Rafa. Tens agora o David Carmo. É uma disponibilidade para as equipas portuguesas comprarem internamente, que é uma coisa que antes não se fazia. Os clubes portugueses tinham disponibilidade para gastar 1, 2, 3 milhões lá fora e não gastavam internamente. E hoje em dia, felizmente, isso não está a acontecer. O Porto não vendesse. Se calhar a mais eficaz forma de distribuir alguma da riqueza gerada pelo futebol e pela nossa indústria aqui portuguesa é precisamente através destas transferências top-down. Não é? Luís Cassiano, muito rapidamente, Pedro, também para terminarmos, força. João, deixa-me só acrescentar então uma coisa para terminar com aquilo que vimos ao princípio. A Liga Portugal é bem intencionada, já tive a oportunidade e o privilégio de falar com o Tiago Madureira, que adorei a conversa. O Tiago é uma pessoa muito interessada e muito esclarecida e com excelentes ideias para o futebol português. Acho que é um bocadinho demasiado otimista. Eu acho que ele terá talvez um otimismo um bocadinho maior que aquele que eu tenho relativamente à capacidade que, ao centralizar o negócio, por exemplo, em uniformizar as transmissões televisivas, as condições no estádio, até as eliminações, eu acho que ele está um bocadinho otimista demais à capacidade de aumentar a receita, até no segmento internacional, mas é bem intencionado e eu percebo perfeitamente aquilo que eles estão a querer fazer. Mas há aqui outra parte do mercado que aí sim estamos todos de acordo. É que aqui, relativamente ao modelo de centralização, há umas pessoas que são contra, outras são a favor, eu já pus aqui os meus argumentos, o Tiago também tem excelentes argumentos a favor, Tiago Madureira, mas há uma parte em que estamos todos de acordo. Se não houver concorrência, não há receita. E aquilo que aconteceu foi que, em 2013, a Autoridade de Concorrência chumbou uma operação de concentração, na altura, que era a nós e Altice e mais outra empresa, que representaria cerca de 40% do mercado da subscrição de televisão para os canais desportivos em Portugal. E foi chumbado. Em 2015, os contratos dos grandes expiram e o que é que acontece? Entra tudo ao despique, a Mel vê ali uma oportunidade de afirmação estratégica e de conquista do mercado de subscrição e agarrou a BTV e conseguiu transformar-se numa plataforma de subscrição de televisão de impacto nacional e houve uma concorrência forte, e foi quando Benfica, Porto e Sporting fizeram contratos que podem diferir em termos de âmbito e objeto, mas têm sensivelmente cerca de um valor económico anual de cerca de 40 milhões, até segundo próprios dados da Liga Portugal. E o que acontece em 2016? Mais uma nova tentativa de operação de concentração. Vodafone, Mel, Novo e nós entram no capital da Sport TV, representam 92% do mercado de subscrição de televisão a partir de 2016 e acaba a concorrência em Portugal. E a Autoridade de Concorrência deixou passar isto. Incompreensivelmente, na minha opinião, deixou passar isto. O que é que aconteceu a partir daí? Os grandes estão protegidos, tinham contratos a longa duração. Mas os pequenos, que entretanto viram os seus contratos expirar e tiveram que os renovar, já estão todos a renovar por valores abaixo. 600, 700, 800 mil euros abaixo. Estão todos a perder. Ok? E o que é que acontece? Independentemente de nós concordarmos ou discordarmos relativamente ao modelo de centralização, há uma coisa que toda a indústria do futebol temos que nos unir e concordar. Sem concorrência não vamos fazer nada. Sem concorrências compram, desculpem lá agora o simplicismo da expressão, compram o futebol português por uma conta de bom chouriço. E essa ideia que há de vir um Dom Quixote estrangeiro, sei lá, um gigante europeu de fora e que compra isto e dá uns não sei quantos milhões, olhem para o exemplo de França. Olhem para o exemplo de França. O Canal Plus comprou, o Canal Plus, que era o canal francês, pagou mais por 20% dos direitos, o ano pagou por 80%.
E quando essa informação veio a público, a primeira coisa que o Canal Plus tentou fazer foi ir para os tribunais contestar o acordo que tinha feito, não é? E foi a barraca que deu. E por último, para terminar, no segmento internacional vocês metem uma coisa na cabeça, enquanto Portugal for uma liga Tier 2, ok, em que não tem os principais jogadores que estão nos momentos de decisão das finais das Champions, finais dos europeus, finais dos mundiais, nós não vamos ter capacidade de competir e de crescer grande coisa no mercado internacional. A nossa diáspora não tem poder de compra. Se em Angola, Moçambique, Guiné e companhia, toda a gente é do Benfica, Porto e Sporting. Se essa malta tivesse poder de compra, claro, tínhamos aí um mercado, sei lá, de 100 e tal milhões, mas não temos. Ponto 1. Ponto 2. Tem outro problema danado. É que se nós olharmos para o mercado internacional de viewership, se quiserem assim, nós conseguimos encher um fim de semana com os top 6 da Liga Inglesa, com os top 2 da Liga Francesa, com os top 2 da Liga Alemã e com os top 2 da Liga Italiana, e não sobra espaço para nós. Não sobra espaço para nós. E o mercado de futebol não é daquele do tipo, e tal, nós, o Juventus Milão está a 25 euros, vou dar 10 euros para ver o Paço de Ferreira contra o Sporting. Isso não vai acontecer, isso não existe, não é assim que funciona. Para vocês terem uma ideia, a Alemanha, a Bundesliga, no último ciclo de por quanto é que vendeu os direitos para o Norte de África e Médio Oriente? 0. Não vendeu. Não havia mercado. Estão a perceber? Ou seja, o mercado internacional, enquanto nós não fomos uma Liga Tier 1 e tivermos nos grandes momentos de decisão, não vamos ter grande capacidade. Podemos triplicar até as receitas, porque estamos a partir de uma base baixa, mas não vai ser aquilo que vai mudar o jogo. Claro. A única coisa que vai mudar o jogo, para terminar rapidamente. Poderá ser das equipas portuguesas nas competições europeias. Muito obrigado, Pedro. Luís, peço desculpa de lhe colocar tão pouco tempo agora no final, mas eu gostava realmente de lhe colocar esta questão, recuperando aqui o tema das transferências que falávamos há pouco, que têm vindo a ser tornadas públicas investigações que visam a apropriação por parte dos presidentes das sociedades anónimas desportivas de verbas relativas a comissões. Na sua opinião, e realmente muito rapidamente, o que é que pode ser feito para que este processo seja mais transparente? João, eu acho que isso já vai acontecer. Há duas coisas que têm que suceder. Primeiro, a nível da supervisão, tem que haver ferramentas que sejam dissuadoras desse tipo de alegados comportamentos, ok? A nível internacional, a FIFA vai estabelecer aquilo que já existe em Inglaterra, por exemplo, que é uma casa do futebol, uma clearance house, por onde passa tudo que sejam transações financeiras, tem que ser no fundo registadas e passar por essa casa central do futebol. Penso que quando a FIFA der esse pontapé de saída, as federações nacionais também seguirão e articular-se-ão até e terão as suas casas do futebol nacionais, que depois estarão articuladas com a casa central e, portanto, isso será um futuro muito breve. Um aumento da regulação. Sim, e depois a segunda questão, também é algo que tem estado na agenda, fortemente na agenda, quer da Federação, quer da Liga, que é a qualificação cada vez mais exigente dos stakeholders e dos dirigentes desportivos. O futebol vai mudar, o smart money está a entrar em força no futebol, os private equities, os family offices vão exigir cada vez mais qualificação, e eu não tenho a mínima dúvida que nos próximos 5 a 10 anos, que daqui a 10 anos nós teremos um landscape em termos da tipologia do dirigismo do futebol a nível mundial, completamente diferente daquilo que hoje em dia temos. Luís Cassiano Neves, muito obrigado. Pedro Brinca, muito obrigado aos dois pela vossa disponibilidade nesta tarde. Muito obrigado também a si que esteve desse lado a acompanhar. Já sabe que pode ver e rever esta e outra JE Talk sempre que quiser na JE TV, em jornaleconómico.pt, onde toda a informação está em constante atualização. Este especial, como já referimos, sai amanhã, sexta-feira, para as bancas com o Jornal Económico. Nós regressamos para a semana. Fique bem.